Abramos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 até o verso número 11. Semana retrasada, vimos pela graça de Deus, quando Paulo fala do nosso envolvimento por meio da oração, por meio do serviço, quando nós devemos nos envolver com o corpo de Cristo, devemos nos envolver com o povo do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a maturidade cristã e a maneira como Paulo ele faz o desdobramento daquilo que ele entende como maturidade cristã. E eu acredito que para nós é fundamental entendermos este processo. O que é ser maduro como crente? Porque nós vivenciamos, segundo o evangelicalismo brasileiro, processos que não são conforme a palavra de Deus. E nós precisamos compreender o que de fato a palavra do Senhor nos ensina quanto a este processo. E aí nós faremos a leitura de Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso número 11. Vamos fazer essa leitura todos juntos, é uma leitura pequena, vamos ler pausadamente e compreender o que a palavra do Senhor nos ensina. Vamos todos a uma só voz. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse texto do apóstolo Paulo, ele está em perfeita conexão com o que ele fala anteriormente. Se nós olharmos no verso número 4, Paulo fala da sua intercessão. Paulo fala da sua oração, da sua preocupação com relação à igreja do Senhor. E o que Paulo está propondo aqui não é outra coisa senão o crescimento na vida cristã. Por isso nós devemos fazer uma pergunta inicial. O que é crescimento na vida cristã? O que é desenvolver a nossa fé? Desenvolver a nossa vida com Deus? E aí Paulo ele vai trazer aqui alguns pontos que são fundamentais nesta compreensão. Em primeiro lugar, Paulo, na sua oração, quando ele intercede pela igreja de Filipos, desejando o crescimento espiritual daquela igreja, o crescimento de vida com Deus, ele vai demonstrar no verso 9 a base desse crescimento. E ele diz no verso 9, também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Então a base do crescimento cristão não é outra coisa senão o desenvolvimento do amor. Agora é importante nós entendermos o que significa esse amor. Esse amor não é paixão, como alguns cantores gospels aí dizem que estão apaixonados por Jesus. Esse amor não é algo que eu desejo obter do Senhor, então eu amo o Senhor porque Ele me concede tantos bens. Esse amor não é algo desenvolvido na minha vida, eu mesmo desenvolvo este sentimento para com Deus. Não, não é nada disso. Mas o amor que Paulo se refere aqui é o amor que demonstra o próprio Deus. Porque quando nós olhamos lá para 1 João capítulo 4, verso 8, nós vamos encontrar claramente a palavra de Deus dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja que João não diz que Deus possui amor. Veja que João não está dizendo que Deus ele desenvolve o seu amor. Ele está dizendo que Deus é amor. Então esse amor é o próprio Deus. É a nossa vida com o Senhor, é a intimidade. E esse amor, ele não vem de nós, ele não tem origem no nosso coração, por causa da nossa depravação.
mas ele é derramado pelo Espírito Santo de Deus, como nós encontramos em Romanos 5, verso 5, quando diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, vejam, Deus, ele é amor, e ele derrama este amor no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E veja que aqui, esse amor que Paulo está se referindo quanto à base do crescimento, demonstra também que estas pessoas, elas deveriam permanecer em Deus. É o que nós encontramos em 1 João 4,16, quando diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. E é claro que aqui nós podemos claramente perceber que o enchimento do Espírito Santo na vida do crente manifesta o amor de Deus. Algumas igrejas insistem em dizer que o enchimento do Espírito Santo na vida do crente deve manifestar algum tipo de poder extravagante. Quando, na verdade, o poder aqui é a manifestação do amor de Deus, é o fruto do Espírito. É você ter domínio próprio, é você suportar o seu irmão, é você demonstrar com suas práticas que de fato você possui este amor de Deus no seu interior. E é claro que nesse sentido, nós vamos perceber claramente que a marca do cristão é o amor. Algumas pessoas acreditam que a marca do cristão é a cruz, outros acreditam que a marca do cristão é o peixinho, outros acreditam que a marca do cristão é a Bíblia, mas a marca do cristão é a manifestação deste amor. É por isso que o Senhor Jesus, no Evangelho de João 13:35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como o mundo conhecerá que somos discípulos de Cristo? Ele diz: se, é condicional, tiverdes amor uns aos outros. Então esse amor está para além dos sentimentos humanos. Esse amor é uma vida com Deus. Esse amor é o desenvolvimento da fé. Ele é a base de tudo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de amor. Por isso nós vamos encontrar o Senhor Jesus mostrando que o amor é o cumprimento da lei. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, que devem ser cumpridos pelo crente, não para a salvação, mas como evidência desta salvação, o Senhor Jesus, ele vai resumi-lo dizendo o seguinte, em Mateus 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depende todas as escrituras. Depende toda a palavra de Deus. Depende toda a revelação do Senhor. Por isso, quando Paulo ele menciona aqui, também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Paulo não está falando aqui de um mero sentimento. Paulo está falando aqui do crescimento na vida com Deus. De uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia da palavra. Uma vida que cumpre a lei do Senhor. Por isso, este amor, ele deve ser entendido como a manifestação do poder de Deus na vida do crente. Agora, quando Paulo ele fala sobre a base deste crescimento, quando ele se refere ao amor como a base daquilo que eu devo desenvolver, ele vai demonstrar também as características desse desenvolvimento. Porque Paulo, vejam, ele não para aí. Ele não diz simplesmente que o vosso amor aumente mais e mais e ele encerra o assunto. Mas ele agora vai trazer desdobramentos desta manifestação do amor. Ou seja, ele vai demonstrar como este amor atua no meu coração.
E o primeiro aspecto que Paulo vai trazer aqui, amados irmãos, é a característica desse crescimento. O que de fato este crescimento, ele vai causar na minha vida, no meu coração, no meu interior. E o verso 9, ele continua demonstrando isto, quando Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais, e aí ele traz aqui, primeiro, em pleno conhecimento, e segundo, toda a percepção. O que Paulo está dizendo é que o amor que vem como base, ele vai fazer com que estas características ocorram em nós. E aí você vai perceber que quando eu cresço no amor, eu também executo essas características, e quando executo essas características, eu estou desenvolvendo o amor. Então, Paulo ele traz essa ideia de que de fato o crente, ele precisa crescer na sua fé, em pleno conhecimento e toda percepção. A palavra conhecimento, traduzida por conhecimento aqui, ela significa literalmente conhecimento de Deus. É conhecer ao Senhor. Agora eu pergunto para você, como eu conheço a Deus? Algumas pessoas acham que para conhecer a Deus você tem que entrar num estado de metabolismo espiritual, e você precisa agora entrar numa ascese, você precisa orar 4 horas para que a sua razão ela já não trabalhe mais e você entre numa esfera misteriosa para descobrir os mistérios de Deus. Outras pessoas elas acham que conhecer a Deus é buscar pseudos e falsos profetas hoje em dia, que trazem a revelação direta de Deus, para que eles possam conhecer ao Senhor, quando na verdade esta palavra conhecimento, ela traz sim o sentido de conhecimento espiritual, mas o contexto dela nas Escrituras, desde o Velho Testamento, quando fala do conhecimento desenvolvido pelo crente, ele está falando do conhecimento das Escrituras, da lei de Deus, da doutrina do Senhor. Porque, irmãos, desde a época do apóstolo Paulo, a igreja, ela já cometia este erro. Ela queria obter um conhecimento de Deus a partir das suas próprias emoções. Elas queriam obter o conhecimento de Deus através da revelação de mistérios, quando na verdade Deus já revelou tudo que Ele deseja que conheçamos aqui. Não há nada além disto. Não existe nada além da palavra. Eu preciso conhecer a palavra do Senhor. E este conhecimento não diz respeito apenas às leituras que eu faço, mas diz respeito em eu conhecer a doutrina da palavra de Deus. Conhecer a fundo quem Deus é, conhecer a fundo quem é Cristo, conhecer a fundo quem é o Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós entendemos claramente que nesse aspecto eu preciso me aprofundar na doutrina da palavra de Deus. Irmãos, infelizmente, hoje, assim como também na época de Paulo, e no Velho Testamento, e em todos os instantes da igreja do Senhor, nós vamos encontrar aqueles crentes imaturos, porque não conhecem a palavra de Deus. São crentes que querem aprender por osmose. Você sabe o que é osmose? Osmose é quando a pessoa ela não se dedica, ela não quer entrar, ela não quer perscrutar, ela não quer ter nenhum trabalho, ela quer aprender assim, por aprender. E aí nós temos aqueles crentes que estão enchendo o seu coração e a sua mente com aquilo que os pregadores da televisão dizem. Porque ali é fácil. Eu abro a minha guarda, manda que eu vou preencher o meu coração. E começam agora a reproduzir uma teologia, uma doutrina bizarra, capenga, antibíblica.
Não são crentes que se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. E, irmãos, o que eu estou falando aqui é de doutrina. Porque um médico, para que ele seja competente, ele precisa se aprofundar em todo o conhecimento da medicina. Um advogado, para ser competente na sua área, ele precisa se aprofundar no conhecimento, na doutrina do seu conhecimento. Assim são os historiadores, os sociólogos, os economistas, os pedagogos. Precisa de aprofundamento para que eu tenha relevância quanto à minha atitude. O mesmo acontece no nosso crescimento espiritual. Eu só posso crescer espiritualmente se eu de fato me aprofundo no conhecimento, na doutrina, na teologia das Sagradas Escrituras. Mas é engraçado porque estes crentes que querem aprender por osmose, eles também estão encharcados das teologias antibíblicas, bizarras, pagãs, humanistas, das músicas gospel. Aliás, Montano, que era um homem que se rebelou contra as Escrituras e quis criar uma igreja segundo a sua própria visão, isso lá na igreja primitiva, não estou falando de agora não, estou falando lá da igreja primitiva. Ele dizia que não precisava da Bíblia, ele rechaçava o Velho Testamento, ele dizia, não, o Velho Testamento é um livro muito bruto, muito violento. Não é esse Deus que nós queremos um outro Deus. E então ele disse o seguinte, agora nós vamos ter as revelações de Deus através das profecias das minhas filhas. Então ele tinha 2 filhas que eram profetisas e ficavam profetizando o tempo todo diante da igreja. E Montano, que era um cara muito inteligente, ele disse o seguinte, bem, eu preciso agora disseminar, contagiar as pessoas com a minha doutrina. E ele disse, palavras dele, não existe nada mais eficaz do que ensinar uma doutrina, do que fazer com que o povo aprenda músicas que falem a respeito disto. E ele então começou a compor muitas músicas, e ele cantava muito com a sua igreja, com os seus seguidores, inoculando a sua teologia antibíblica. São crentes que não possuem profundidade, são crentes que não conseguem discernir o que as Escrituras falam, por exemplo, do caráter de Deus. São crentes que não conseguem discernir o que é a natureza do Senhor. São crentes que não conseguem discernir, por exemplo, o que significa olhar para a palavra de Deus e perceber o processo da criação, queda e redenção. São crentes que não conseguem se situar nesse processo e não compreendem absolutamente nada das Escrituras. Só cantam e só ouvem televisão. Mas o apóstolo Paulo disse que o crescimento espiritual está em debruçar-se na palavra de Deus. E não é para fazer leitura mágica, não. Quando eu abro a Bíblia, eu disse, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. É estudá-la. Se aprofundar naquilo que Deus revelou. Porque esta é a revelação que Deus deseja que você e eu conheçamos. Por isso encontramos tantos crentes superficiais, que dizem amém a tantas questões, eu diria, absurdas, sem conhecer a palavra do Senhor. Cantam e ouvem, sem nenhum problema, sem nenhum senso crítico, sem a postura dos bereanos, em ir para a palavra e ver. Vamos ver se esta música tão bonita, tão tocante, mas vamos ver se ela está de acordo, afinada em tudo com as Escrituras. Vamos ver se o que esse pregador está dizendo aí na televisão, ou em qualquer outro lugar, ele está afinado às Escrituras. E ficamos, como diz o apóstolo Paulo, como meninos de um lado para o outro. Porque Paulo diz, quando eu era menino eu pensava como menino, agora eu quero ser adulto.
E Paulo está se referindo ao conhecimento da doutrina. Mas nesse sentido, quando Paulo fala sobre o pleno conhecimento, ele fala também em toda a percepção. Ou seja, isso é maravilhoso, porque Paulo diz que eu não devo apenas conhecer as Escrituras, mas eu devo fazer com que as Escrituras sejam os meus óculos, a minha lupa com relação ao mundo. Esse é o sentido de percepção, é olhar para o mundo e aplicar a doutrina do Senhor. É desenvolver uma cosmovisão bíblica sobre tudo que está no mundo. Aqui Paulo está falando de discernimento do crente, pelo viés da vontade do Senhor. Irmãos, aqui é ultrapassar aquela definição tão simplista. Porque tem gente que acha que crente é somente aquele que não bebe, não dança e não fuma. Pronto, ele está contente com isso. Como certa vez, Frederico O. a Nazaré conheceu esse homem. Ele estava numa igreja Assembleia de Deus e entrou um cachorro. E aí ele falou com aquele sotaque de irlandês, olhou para os crentes assim e disse: vamos agora saudar o crente que entrou aqui. E aqueles assembleianos disseram, mas pastor, não estamos vendo ninguém. Sim, aqui está. E aí ele apontou para um cachorro pirento, fedorento, quase sem pelo, magro, esquelético. E aí aqueles crentes disseram assim: pastor, nós não estamos entendendo, pastor Frederico O. O que o senhor quer dizer com isso? Ué, não é a definição de crente de vocês? Este cachorro não bebe, este cachorro não fuma e este cachorro não dança. Então é crente. Que percepção é esta, irmãos? Não me refiro do pastor Frederico O, que foi muito sábio no que fez, mas na nossa. Qual é a definição, por exemplo, que eu tenho de crente? Já vi crente dizendo assim: olha, eu sou contra a pena de morte. Crente que é contra a pena de morte, não estou falando com relação à aplicação, porque o Brasil possui vários problemas e isso é muito complexo. Mas, no sentido da natureza, crente que é contra a pena de morte é contra Deus. Porque Paulo, lá em Romanos, ele fala sobre isto. Sabia? Você sabia disso? Que o Senhor Deus não revogou a lei da pena de morte? E que o Novo Testamento ratifica? Não sabia, pastor. Pois é. Pois é. Nós precisamos, meus amados, romper com essa dicotomia. E nós criamos uma dicotomia que eu não sei de onde vem. Aí colocamos assim: isso é secular e isso é de Deus. Isso é do mundo e isto é da igreja. Não estou me referindo a pecado, irmãos, entendam bem. Mas estou me referindo a uma dicotomia que desconsidera, por exemplo, a graça comum de Deus. Porque o que os reformadores afirmavam é: toda verdade, não importa onde ela esteja, toda verdade é de Deus. Não importa se é o Milton Nascimento que vai mostrar isso numa música, ou se é uma Sarah Kelly, por exemplo, que vai demonstrar isso num hino. Toda verdade é verdade de Deus, como manifestação da sua graça comum. Mas nós criamos essas dicotomias esquisitas. Aí tem crente que diz assim: eu não ouço música do mundo, mas vê filme. No filme tem música. Aí tapa os ouvidos. Não canta o hino nacional? Não canta parabéns para você? Parabéns para você é música do mundo, viu, irmãos? A gente precisa ter cuidado com isso. Simplismos. Ingenuidades. Não há profundidade na palavra de Deus, não há profundidade na visão de mundo. Só reproduz discurso. Nós precisamos, irmãos, abandonar a superficialidade evangélica, o simplismo, a ignorância e nos aprofundarmos na palavra de Deus e desenvolver uma visão de mundo que seja conforme a palavra do Senhor. Se você ainda está meio encafifado com o que eu disse, que toda a verdade é verdade de Deus, você sabia que Paulo, por mais de 2 vezes, citou compositores do mundo? Fica só entre nós isto. Paulo cometeu esse absurdo
Ele tomou os poetas da sua época e trouxe aqui, aplicando, aí se tornou palavra de Deus. Mas isso é só entre nós, porque nós sabemos que toda verdade é verdade de Deus. Não importa se é o poeta quem diz, ou se é o pastor, ou qualquer outra pessoa. Como toda mentira é do diabo, não importa se isso é dito numa lindíssima música evangélica. Precisamos ser maduros, irmãos, e desenvolver esta visão. Nós não podemos nos encaixar com a tristeza daquilo que o autor de Hebreus coloca no capítulo 5, do verso 11 a 14. Olha o lamento desse pastor, desse autor da carta de Hebreus. Veja o que ele escreve. E veja o que Paulo está falando aqui sobre crescimento. Em Hebreus 5, de 11 a 14, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, e o autor de Hebreus está falando para a igreja, ele não está falando para os pastores, ele está falando para os crentes. Atendendo ao tempo decorrido, ou seja, o tempo que você tem de convertido, meu irmão, 10 anos, 15 anos, 20 anos, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Parece que o autor de Hebreus está escrevendo para crentes hoje, não parece? Eu tenho que dar para vocês leitinho, porque vocês não suportam um aprofundamento maior nas Escrituras. Sabe por quê? Porque vocês são tardios em ouvir. E é impressionante, pelo tempo decorrido, você tem 8 anos de crente. Você tem 10 anos de crente e fica só reproduzindo as musiquinhas e as frases de efeito trazidas pelos pregadores da televisão. É só isso, o seu cristianismo se resume nisso. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Irmãos, esse desenvolvimento que tem por base o amor, e Deus é amor, está em nós termos este pleno conhecimento e esta percepção. E quando Paulo fala do pleno conhecimento e desta percepção, e já vimos o que isso significa, estudar a fundo a palavra de Deus, e desenvolver uma visão por meio da palavra de Deus, por meio da doutrina. Você já viu que essa palavra ela se torna indigesta hoje? Doutrina. Já viu que a palavra teologia hoje é indigesta? Porque muitos não conseguem digerir a robustez, a profundidade do conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Por isso Paulo, quando ele fala sobre esta base, quando ele fala também sobre estas características do crescimento, no verso 10, ele vai falar da consequência. E ele diz no verso 10, por que eu devo fazer com que o amor de Deus aumente mais e mais em mim? Como? Conhecendo a palavra e aplicando a visão das Escrituras no mundo. Afinal de contas, qual é a consequência disso? No verso 10 ele diz, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Há 3 aspectos aqui que Paulo coloca. Primeiro é a radicalidade, quando ele diz, aprovardes as coisas excelentes, ou seja, o crente é aquele que vai testar tudo o que há, para que ele possa reter o que é bom.
A palavra aqui utilizada por aprovades era a palavra utilizada para os mercadores que testavam a moeda. Alguém pagava com uma moeda para ele, então ele tinha duas maneiras de testar essa moeda. Uma era dando uma mordiscadela na ponta, para ver o metal. A outra era jogando essa moeda sobre o mármore e ouvir o tilintar da moeda para perceber que ela é verdadeira. O que Paulo está dizendo é isso. O crente, quando ele tem essa consequência do crescimento do amor por meio do conhecimento e da percepção, ele é aquele que é radical. Ele vai filtrar tudo. Ele não permitirá que nada do mundo, do pecado, entre no seu coração. Por isso, quando Paulo fala neste provar tudo e reter apenas o que glorifica o nome do Senhor, com essa radicalidade vem a veracidade, porque ele diz o seguinte, no verso 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros. Essa palavra sincera, ela vem do latim, que significa sem cera. É exatamente a mesma palavra que Paulo utiliza aqui. Os oleiros, na época do apóstolo Paulo, eles construíam os vasos. Mas esses vasos, no momento da queima, eles rachavam. E esses oleiros então pegavam a cera de abelha e colocavam uma pequena camada na rachadura e depois davam uma demão de tinta. Por isso que a palavra que Paulo utiliza é literalmente testado pelo sol, porque o comprador experiente, ele pegava o vaso, ia aqui onde o sol aparecia, ele olhava, colocava o seu olho dentro do vaso e iria perceber se haveria ali a entrada de luz. Porque qualquer entrada de luz, uma vez que a cera era muito fina, ele sabia, isso é falso, isso é mascarado. O que Paulo está dizendo aqui é que a consequência do crescimento na vida do crente é que ele não é mascarado. Ele não é aquele que aqui no culto está aqui louvando e adorando, mas na sua vida ele está cheio de imundícia, cheio de pecado. Ele é verdadeiro. Ele não tem máscaras. Ele não tenta enganar o seu cônjuge, os seus filhos, sua família, seus irmãos, seus amigos, com máscara de crente. Mas ele é verdadeiro, e não somente isso, mas aquele que cresce, este crescimento que Paulo deseja aqui, ele não apenas é radical em infiltrar tudo e reter aquilo que o Senhor Deus autoriza, ele não somente é verdadeiro nas suas atitudes, mas a sua vida também edifica a vida dos demais. Quando o apóstolo Paulo diz, para aprovardes as coisas excelentes, radicalidade, e serdes sinceros, veracidade, e inculpáveis, isso significa alguém que edifica os demais. A palavra significa literalmente alguém que não ofende, que não fere, que não escandaliza, que com as suas atitudes ele apenas edifica as pessoas ao seu redor veem Cristo na vida dele, as pessoas ao redor veem o Evangelho na vida dele, as pessoas ao seu redor veem Deus na vida dele, as pessoas ao seu redor veem o amor crescendo mais e mais no coração, no crescimento, no desenvolvimento. Um crente que se desenvolve e que é instrumento de Deus para a edificação da igreja. É alguém que se torna inatacável. É alguém que se torna inacusável. Alguém que não pode ser acusado de absolutamente nada. Agora, isso é o que a Bíblia está dizendo. Isto é maturidade cristã. E veja que quando Paulo fala em sermos radicais, verdadeiros e edificadores, ele encerra com uma palavra muito forte. Ele diz, para o dia de Cristo. Porque essa atitude, ela começa primeiro diante do Senhor Jesus. Porque um dia, todos nós vamos estar diante do trono do Cordeiro para sermos julgados. Essa é a palavra de Paulo. Eu preciso entender isto. O crente maduro é aquele que traz estas consequências na sua vida.
E ele não apenas demonstra essas consequências, mas ele demonstra os resultados. O que nós poderíamos chamar de o produto desse crescimento, quando Paulo diz no verso 11, cheios do fruto de justiça. Cheio de atos de justiça. Fruto do Espírito Santo. É o comportamento do crente em seus atos e em suas palavras que demonstra o que somos. Como é que alguém vai perceber que eu sou crente? Pela minha roupa, pelo meu palavreado, pelas minhas atitudes. Ele vai ver Cristo em mim. Ele vai ver Cristo em mim. Nós gostamos muito daquele trecho, as minhas ovelhas já conhecem isto, quando Paulo diz lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí paramos aí, mas Paulo continua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para os atos de justiça, para o comportamento segundo a lei do Senhor. Nós precisamos demonstrar o que de fato somos com as nossas atitudes. Não atitudes mascaradas, mas atitudes verdadeiras, que edificam e que são radicais, por filtrar tudo aquilo que vem para o coração, retirando aquilo que contamina e trazendo aquilo que vem de Deus. O mundo está cansado de show, de manifestação de poderes portentosos, que são mentirosos. O mundo está cansado disto. O mundo quer ver o Espírito Santo na vida dos crentes. O mundo quer ver Cristo na vida dos crentes. O que o mundo quer não é que você levante a mão, que você cante e faça todo o caqueado, toda a coreografia evangélica. O mundo quer ver Cristo em você. Quer ver Cristo nos seus atos. Quer ver Cristo nas suas palavras. É disto que o mundo tem fome e sede. Agora é claro, irmãos, que ao olharmos para todo este crescimento, quando nos apercebemos da base desse crescimento que é o amor, das características desse crescimento que é o conhecimento da palavra e o desenvolvimento de uma visão de mundo conforme esta palavra, quando percebemos as consequências na minha vida pela radicalidade, veracidade e uma vida de edificação, quando olhamos para o produto desse crescimento, que são os atos de justiça, o fruto do Espírito Santo, atitudes de santidade, atitudes que demonstram Cristo na minha vida, é claro, ao olharmos para tudo isso, nós vamos dizer, mas isto é muito difícil para mim. E de fato é. É por isso que o apóstolo Paulo, no verso 11, como ele faz aqui na carta aos Filipenses, ele vai demonstrar qual deve ser o nosso alvo, qual deve ser a nossa atitude, mas ele também vai mostrar aquele que nos fortalece. Porque no verso 11 ele diz, cheios do fruto de justiça, aí ele traz esta palavra de alento, que traz a misericórdia, que traz a graça de Deus, quando ele diz o qual é mediante Jesus Cristo. Nada podemos fazer, nós não podemos crescer se não for por Cristo. Por isso uma pessoa descrente, ela não consegue esse crescimento. Somente os crentes debaixo da soberania, do amor, da intimidade com Cristo. Certa vez eu li algo muito interessante. Um repórter norte-americano chamado Lowe Thomas, ele escreveu sobre a biografia de Thomas Edward Lawrence. Muitos conhecem por causa daquele filminho, Lawrence das Arábias, ou da Arábia.
E ele conta algo muito interessante, porque ele levou um grupo de árabes que viviam no deserto para Paris. Isso no início do século passado. E enquanto Lawrence mostrava a Torre Eiffel, toda a arquitetura, toda a reluzência de Paris, aqueles árabes eles ficaram impressionados com uma coisa apenas: com as bicas das praças públicas que jorravam água e das torneirinhas do hotel que, ao girar aquele tamborzinho, saía água. E eles disseram: é disso que nós precisamos. Temos que levar essas pontas metálicas mágicas para o deserto. A gente vai pegar essas torneirinhas, vai enfiar lá na areia, vai girar esse tambor e vai jorrar água. Porque é dessa mágica que nós precisamos. Bem, Thomas não disse, alguém levou lá para o deserto e teve, obviamente, uma grande frustração. Porque nós sabemos que a torneira é o meio para que alguém envie esta água e chegue até nós. É isso que Paulo está dizendo. O fato de todas essas características acontecerem mediante Jesus Cristo é isto, porque é Cristo, não somos nós. Se alguém quer desenvolver isso por suas próprias forças, ele se torna uma torneira sem água. Quando você abre, ela só faz assim, ó. Não sai nada. Não presta. Ela pode ser bonita como for. A torneira não presta, porque ela tem que trazer água. Por isso, este crescimento ele só acontece quando nós, de fato, demonstramos a atuação de Cristo na nossa vida e quando nós temos a grande finalidade, quando Paulo, no finalzinho do verso 11, ele resume tudo dizendo: para a glória e louvor de Deus. Porque quando eu cresço na minha fé, na minha espiritualidade, este crescimento glorifica e louva o meu Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos meditar um pouquinho e perceber o constrangimento que surge no nosso coração quando pensamos: até que ponto eu tenho crescido espiritualmente? Se eu voltar no tempo, daqui a 2 anos, de lá para cá, em que eu desenvolvi a minha fé? Em que eu amadureci no reino de Deus? Meu irmão, cresça, por favor. Cresça para a glória do Senhor. Deixe de ser menino. Deixe de ser criança. Cresça para a glória e para louvor do Senhor, sabendo que este crescimento só pode acontecer mediante Jesus, por sua graça e sua misericórdia. Porque Paulo diz em Filipenses 1, de 9 a 11, também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti, constrangidos porque sabemos que não crescemos o que deveríamos ter crescido. Ó Deus, o apóstolo Paulo diz que no passado deveríamos ser meninos. E hoje deveríamos ser adultos no Senhor. Mas é tão triste, Pai, quando desde o passado remoto até hoje, encontramos
tantos meninos dentro da igreja, tantas crianças que desconhecem as maravilhas que o Senhor revelou a nós, cujo comportamento é superficial, onde nisto ela não glorifica a Deus. Ó Pai, precisamos entender isto. Nós glorificamos e louvamos a Deus quando amadurecemos na nossa vida cristã. Por isso ajuda-nos, porque somente por Cristo podemos fazer isto. Dá-nos da tua graça, Senhor. Dá-nos a tua misericórdia. E que saiamos daqui desafiados por esta palavra do apóstolo Paulo. Que levemos a sério o que ouvimos aqui do apóstolo. E que tenhamos hombridade no coração em dizer: Pai, eu preciso crescer mais. Estou há 20 anos na igreja e não cresci nada. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque o nosso crescimento glorifica a Ti. Ajuda-nos, dá-nos da Tua graça. E Senhor, ao mesmo tempo eu rogo também pelas misericórdias, pela graça, pela ação, pelo poder do Deus Todo-Poderoso, que enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar, para gerar em nós esta divina semente, para que cresçamos mais e mais no amor. E enviou o Espírito Santo que derramou este amor em nós, para que desenvolvêssemos o fruto do Espírito. Que todas estas bênçãos estejam sobre a minha vida, porque já temos acesso a Ti pela oração em Cristo, e temos a Tua palavra revelada. Por isso, Pai, abençoa-nos, por favor. Abençoa-nos em Cristo. Abençoa a nós que estamos reunidos aqui. E abençoa todo o Teu povo, espalhado nesta terra. Sê paciente conosco, meu Pai. Sê misericordioso e gracioso. É o que nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém.